Olá, tudo bem com você? Chegamos à nossa aula de revisão da disciplina de banco de dados aplicado. Então, nós iremos ver todo o conteúdo de maneira bem simplificada que nós vimos durante todas as nossas unidades. Então, começando primeiramente aí, a nossa unidade 1, que foram os escalonamentos, que nós vimos que é muito importante se escalonar as transações, as operações das transações, de maneira a deixar os planos ou as execuções seriais, né? Se os planos não forem seriais, nós transformamos em planos seriais seguindo algumas regras para que a consistência do banco de dados ela não seja violada. Então vamos relembrar primeiramente alguns conceitos principais que devem ser utilizados para se fazer um bom escalonamento. Então acompanhe aí comigo. Então os SGBDs, eles devem permitir a execução de transações de maneira concorrente ou simultânea para se oferecer maior eficiência para esse SGBD. O grande problema é que você oferecendo eficiência, você peca na inconsistência. Para se resolver então a inconsistência, nós temos o escalonamento. Então, para a gente começar a entender o escalonamento, existem algumas operações básicas que são read, write, commit e rollback. Então, você viu que para você ler um item de dado primeiro, você deve ler um item de dado para depois você escrever. Depois que você escreveu, se deu tudo certo, você dá um commit, né? Ou seja, efetiva a transação. Se der algum problema, você dá um rollback ou você aborta a transação. Então, voltando aqui, nós temos um exemplo de uma transação T1 que faz a transferência de R$50 da conta A para a conta B, como você pode ver ali em amarelo. Só que, dessa maneira que estão as operações da transação aí, se a gente não fizer nada e acontecer alguma falha, por exemplo, ali depois da operação write A, vai dar inconsistência nos dados. Por quê? Porque foi transferido R$50 da conta A, foi debitado esse valor da conta A, mas não foi creditado esse valor na conta B. Então, o meu SGBD destruiu os R$50. Isso não pode acontecer. Então, gerou inconsistência e também violou a propriedade de atomicidade. Então, algumas propriedades foram violadas aí por esse tipo de transação que, no caso, não foi escalonada de maneira correta, prevendo, né, no caso, então, a ocorrência de falhas. E isso também se aplica quando nós estamos fazendo execuções simultâneas, ou seja, ao invés de ter mais uma transação, no caso eu tenho duas, T1 em amarelo, T2 em verde. E é nesse caso aí que eu posso ter maiores problemas, né? Porque existem duas transações concorrentes acontecendo ao mesmo tempo. Nesse caso, né, quando eu tenho várias transações acontecendo ao mesmo tempo, eu posso fazer planos de execução, ou eu posso escalonar essas transações. Então, de acordo com o que a gente viu, a gente tem duas opções. A gente pode, primeiramente, colocar a execução de T1, depois a execução de T2, ou o contrário, a execução de T2, depois a execução de T1. Quando eu falo execução de T1, são todas as operações de T1, né? A execução de T2 são todas as operações de T2. Então, tenho essas duas opções. Aí, dependendo do que eu quero, eu posso colocar T1 e depois T2, ou T2 e depois T1. Por quê? Porque conforme a gente viu, e você vai observar novamente aqui, se eu coloco as transações ocorrendo simultaneamente e dependendo da maneira que eu colocar, os valores eles vão mudar, os valores finais eles vão mudar. Então é por isso que eu tenho que garantir a execução de planos seriais. Então, de acordo com aquilo que eu estou desejando, eu vou colocar no plano serial as minhas transações. Então, aqui, primeiro plano, eu coloquei a execução de T1, como você pode ver em amarelo, depois a execução de T2, como você pode ver em verde. Já no plano 2, eu coloquei a execução de T2 e depois a execução de T1. Conforme a gente viu nas aulas, mesmo que as operações sejam as mesmas e os itens de dados, os valores iniciais também sejam iguais, a ordem de execução das transações importa. Então, o valor final dos itens de dados de A e de B, vamos por de duas contas bancárias, dependendo da ordem que eu coloco de execução, eles terão valores finais diferentes. Então, dependendo do que eu estou querendo, eu vou fazer um escalonamento diferente, tá certo? Mas o que eu devo garantir? Eu devo garantir escalonamentos seriais ou planos seriais, nos quais eu tenho todas as operações de uma transação juntas. Então, T1
começa e termina para depois começar uma nova transação. A T2 começa e termina para depois começar uma nova transação. E assim por diante. Então, acompanhando aqui comigo, a diferença, né, do plano serial visto anteriormente para o plano não serial, que eu tenho aí dois exemplos, plano 3 e plano 4, é que no não serial eu não tenho a serialidade, ou seja, eu não começo T1 e termino T1. Então, no caso ali está tudo intercalado, né? Começando a linha amarela, eu tenho read A de T1, A recebe A menos 100, aí eu não terminei T1, só que aí eu já passo para T2 ali em verde. Leio A, faço A, se receber A vezes 0,1, depois eu volto para T1, volto para T2, então eu tenho tudo intercalado. Qual que é a desvantagem disso? A desvantagem é que eu não posso controlar os valores finais que eu vou obter quando essas duas transações elas terminarem. Então isso não é o ideal para a gente. O ideal é o quê? É a gente ter o controle de tudo que acontece no banco de dados. A gente ter controle dos valores finais dos itens do banco de dados. Principalmente se esses itens eles forem críticos, forem itens que mexam com dinheiro, por exemplo, em sistemas bancários. Então eu tenho que saber certinho qual o resultado final de cada uma das transações. Então o objetivo é o quê? É deixar todos esses planos seriais. Então acompanhando aqui comigo, então a ideia básica do escalonamento é a transformação de planos não seriais em planos seriais. Para isso, eu tenho que respeitar algumas regras. A primeira delas é o seguinte: se as instruções ou as operações de cada transação se referirem a itens diferentes de dados, ou seja, se T1 tiver lá read A e se em T2 tiver um write B, eu posso inverter essas operações ou essas instruções porque não vai afetar em nada o resultado final. Além disso, se for dois itens de dados com read, mesmo que esses itens de dados eles forem iguais, também não tem problema, se a operação for de leitura, eu também posso alterar. Qual é o grande problema? Acompanhando aqui comigo na segunda regra. Essas operações elas forem do mesmo item de dados e uma delas elas for write, uma delas for de escrita. Então, o que é crítico é quando eu tenho operações sobre o mesmo item de dado, ou seja, A, ou B, C, mas no mesmo item de dado, e uma dessas operações for de leitura, de escrita, write. Aí eu posso não poder trocar essas operações. Então vamos então ver agora um exemplo de como eu posso fazer o escalonamento. Eu tenho aí então duas transações, T1 e T2. Nesse caso, você consegue observar se eu consigo trocar alguma ou inverter algumas operações de T1 com T2 para eu transformar T1 e T2 em escalonamento ou plano serial? Então vamos ver aqui, ó. Write A de T1, eu posso trocar com read A de T2? Bom, eu não posso. Não posso por quê? Porque é o mesmo item de dado, é o item de dado A, e eu tenho um comando de write, que é um comando aí que é bem crítico na hora de atualização. Então, nesse caso, eu não posso trocar. Então, agora vendo ali a segunda linha de T2 em verde, eu tenho write A. Bom, write é uma operação crítica. Então, vamos ver a próxima. A próxima é o read B. Bom, read não é uma operação crítica. E o que aconteceu aqui? Eu tenho a leitura de um item de dado diferente, que é o item de dado B. Quando são dois itens de dados diferentes, não tem problema em trocar, então eu posso fazer essa inversão. Então, acompanhando comigo aqui o passo a passo da inversão para transformar T1 e T2 em planos seriais. Então, a gente já viu ali que o write A de T2 pode ser invertido com o read B de T1. Aí, então, foi isso que foi feito aqui, ó. Eu falei anteriormente, write A de T2 pode ser invertido com read B de T1. Inverti, então, depois ali acompanhando a setinha azul, eu tenho em verde as operações invertidas em T1 com T2. Então, ali acompanhando o bloco mais à direita, que tem o read B e o write A em verde, você consegue ver ali se tem alguma outra operação que pode ser trocada. Então, aqui eu tenho, por exemplo, write A de T2, write B de T1. Eu posso trocar. E eu tenho também read A de T2 com read B de T1.
São duas operações de read em itens de dados diferentes, então eu também posso trocar. Então vamos lá tentar fazer uma segunda inversão. Nesse caso foi feita a inversão aqui em vermelho que você pode acompanhar. Read A de T2 com read B de T1. O read não é uma operação crítica, são dois itens de dados diferentes. Então acompanhando a setinha azul, eu inverto esses dois itens de dados conforme você pode ver no quadro mais à direita em verde. Então foi feita a segunda inversão. Eu posso fazer uma terceira inversão? Eu posso. Eu posso ali, por exemplo, trocar o write B de T1 com o write A de T2. Ah, professora, mas é operação de write. Sim, eu sei, é uma operação crítica, mas são itens de dados diferentes lá. Então, em T1 eu tenho o item de dado B, em T2 eu tenho o item de dado A. Então, eu posso trocar. Então, vamos lá fazer a nossa terceira inversão aqui, ó, como eu dito anteriormente para você. Eu estou trocando write B de T1 com write A de T2. Acompanhando a setinha verde, nós temos ali a situação final trocada em verde, essas duas operações. O que mais eu posso fazer? Que é a última inversão que eu posso fazer. O write A de T2 e o write B em verdinho ali de T1. Então, fazendo essa última inversão, eu consigo, né? Aqui, essa última inversão foi feita com o tá indicado em vermelho para você. Acompanhando a setinha, eu tenho a última inversão em verde e finalmente eu consegui escalonar T1 e T2. Então, qual foi o objetivo? Colocar todas as operações de T1 em sequência serializadas e depois colocar todas as operações de T2 em sequência e serializadas também. Então, como a gente viu durante as aulas, o escalonamento, para você garantir mesmo a consistência dos dados, o que você tem que fazer além de escalonar e deixar os planos serializáveis ou seriais? Você tem que implementar técnicas de bloqueio. Por quê? Porque você está garantindo a concorrência de várias transações acessando o mesmo item de dado. Você tem que garantir isso para permitir eficiência e agilidade em um SGBD. Né? Um SGBD multiusuário. Imagina se um usuário só pudesse usar ao mesmo tempo, né? Isso daí não seria bom. Então você deixa vários usuários utilizando ao mesmo tempo. Aí, para você garantir a consistência, você gera um plano de escalonamento serial. E para você garantir a consistência dos dados, além de você fazer a serialidade dos planos, você tem que implementar técnicas de bloqueio. Para quê? Para você permitir que no banco de dados, os itens eles sejam acessados apenas por uma transação por vez. Principalmente itens de dados críticos e com operações críticas. Então, se eu estou atualizando um item de dado A, por exemplo, se T1 está atualizando A, eu tenho que garantir naquele momento que apenas T1 está utilizando aquele item de dado, para depois ele ser utilizado mais para frente por outras transações. Então, eu tenho, nesse caso, que implementar técnicas de bloqueios. Então, acompanhando ali comigo, o primeiro tipo de técnica de bloqueio é o bloqueio binário, que é o bloqueio mais simples que tem. Então, nesse caso, eu tenho duas situações que ou o item ele está bloqueado ou ele está desbloqueado. Se ele está bloqueado, ele tem lá a variável lock setada ou acionada antes de cada operação de write ou read. Então, se eu precisar ler um item de dado, eu tenho que bloquear esse item de dado antes. E eu só posso bloquear esse item de dado se o mesmo ainda não estiver bloqueado por uma outra transação. Depois eu tenho uma outra situação que é o unlock. Quando eu vou usar o unlock? Quando eu já utilizei aquele item de dado. Se eu já utilizei, eu tenho que liberar para outras transações poderem utilizar esse item de dado. Então, o binário é simples. Eu tenho lock para utilizar para gravação e para leitura. Antes de ler e gravar, eu ponho lock em determinado item de dado. Leu, atualizou, gravou, não precisa mais mexer com aquele item de dado, eu libero o item de dado para outra transação através do comando unlock. Apesar de simples, ela tem várias falhas que podem acontecer aí no meio do caminho. No bloqueio binário, eu não consigo garantir 100% de consistência dos dados. Então, para isso existem técnicas um pouquinho melhoradas e uma delas é o bloqueio múltiplo. Então, acompanhando aqui comigo, né, depois um exemplo do binário, nós temos aí um bloqueio
múltiplo, como o próprio nome diz, eu tenho mais situações que podem acontecer nesse bloqueio múltiplo, como, por exemplo, bloquear um item só para leitura, bloquear um item para escrita e desbloquear um item. Vamos supor, eu quero só ler o item de dado, só preciso ler o valor do saldo da conta corrente. Então, eu só vou utilizar o bloqueio Read Lock, só bloqueio para leitura, não vou ser egoísta, né? Bloqueio para leitura e deixo outras transações que precisam atualizar esse item de dados utilizando o bloqueio para escrita. Por quê? Porque o bloqueio para leitura é um bloqueio compartilhado. Então, eu tenho lá um item de dado e eu posso ter várias transações lendo aquele valor do item de dado ao mesmo tempo. Desde que você bloqueie para leitura, você pode utilizar. É compartilhado. Por outro lado, se eu quiser atualizar o valor do item de dado, aí eu tenho que bloquear para escrita. E esse bloqueio é exclusivo. Por quê? Porque o item de dado ele só pode ser atualizado por uma transação por vez. Se eu tenho que debitar um valor de uma conta corrente, é um débito de cada vez. Não é? Eles não permitem, por exemplo, você vai pagar lá com o seu celular os seus boletos. Você paga um boleto por vez, não paga? Então, o seu saldo vai sendo debitado uma vez, um de cada vez. Pagou um boleto, é debitado. Pagou outro boleto, é debitado novamente. É a mesma coisa aqui. Então, para você utilizar o bloqueio para atualizar o item de dado, você tem que utilizar o bloqueio exclusivo, onde uma transação só pode utilizar por vez. Então, vamos acompanhar aqui um exemplo do bloqueio múltiplo. Primeiramente, ali em amarelo eu tenho o T1, depois eu tenho o T2 em verde. Em T1 é bloqueado para leitura o item de dado Y, depois ele é desbloqueado. Em T2 é bloqueado para leitura o item de dado X, depois esse item é desbloqueado. Depois é bloqueado o item de dado Y para escrita, esse item é atualizado no banco de dados e depois ele é desbloqueado. Aí voltando ali para T2, bloqueia novamente para leitura o X é atualizado e depois esse bloqueio, né, de leitura do X, ele é desbloqueado com o Unlock X. O bloqueio múltiplo, ele é melhor que o bloqueio binário, claro, né? Ele tem mais situações que podem ocorrer, inclusive compartilhamento de bloqueio de leitura. Mas qual que é o problema que pode acontecer? Como você observou ali no exemplo, utilizando o bloqueio múltiplo, eu causei uma situação de um escalonamento não serial. E isso não é o ideal. Para contornar esse problema, existe um outro tipo de bloqueio, que é chamado de bloqueio de duas fases. Como o próprio nome indica, nesse bloqueio eu tenho a fase de encolhimento e a fase de crescimento, como você pode observar aqui no gráfico. Na fase de crescimento, todos os bloqueios que as transações precisam fazer, esses bloqueios devem ser executados nessa fase. Aí quando chega ali no pontinho laranja, esse pontinho aí é o delimitador, né? Então até esse ponto eu consigo todos os bloqueios. Aí depois desse ponto laranja até o ponto verde, eu tenho que desbloquear tudo que foi bloqueado na fase anterior. E tem dois pontos importantes nesse tipo de bloqueio que são relacionados ali a dois termos, o downgrade e o upgrade. É igual dar um upgrade, né? Vou dar um upgrade. Então eu vou lá no cabeleireiro fazer meu cabelo, fazer minhas unhas, né? Eu tô tentando ficar um pouco melhor do que eu já estou, né? Uma aparência melhor. Então nesse caso, no upgrade, o que eu faço, né? Do bloqueio de leitura, eu cresço para um bloqueio de atualização ou escrita. O downgrade já é o contrário, eu estou decaindo, então eu saio de um bloqueio de escrita e vou para um bloqueio de leitura. Então um exemplo aqui de bloqueio em duas fases, o que você deve observar é o seguinte: a partir do primeiro unlock, eu não posso ter mais nenhum lock. Então você repare tanto em T1 quanto em T2, como que eu sei que essas transações, elas estão escalonadas utilizando o bloqueio em duas fases. Porque primeiro, eu tenho todos os bloqueios, olha aqui primeiramente, bloqueio de leitura, bloqueio de escrita, desbloqueio. Depois do desbloqueio, eu não posso bloquear mais nada. Então, se eu não tiver mais nenhum bloqueio aqui, só tiver desbloqueio, quer dizer que o meu exemplo, ou meu plano de execução, ele seguiu o protocolo ou a técnica de bloqueio 2
PL, que inclusive é o tipo de bloqueio mais utilizado pela maioria dos SGBDs. Então aqui, além disso, o que você viu na aula, né, durante as aulas? Que além dos meus escalonamentos, além de eu garantir bloqueio de item de dados, para garantir consistência, eu tenho que também prever falhas que podem acontecer. Isso aí pode acontecer, isso é uma coisa que a gente tem que prevenir sempre. Pode ser falha humana, falha elétrica, falha de software, de hardware, falha lógica. Então é uma coisa que a gente tem que estar sempre prevenindo, principalmente sistemas que armazenam banco de dados críticos, com informações pessoais e dados vitais de empresas ou organizações, por exemplo. E aí existem vários tipos de técnicas ou sistemas de recuperação, como você pode ver aqui. A primeira, e que a gente viu em aula, é um sistema baseado em arquivo de log, que é basicamente igual ao log de servidor. Então, para cada entrada, registro no arquivo de log, eu tenho ali mais ou menos esse formato, né? Que eu tenho TI, que identifica qual é a transação que fez aquela entrada no arquivo de log. Depois eu tenho o TJ, que nesse caso identifica qual é o item de dado que está sendo modificado ou lido. E depois eu tenho o V1 e V2, que dizem respeito ao valor antigo e o valor novo de determinado item de dado. E depois, então, para cada ação ou para cada operação que eu faço no meu banco de dados, vai criando uma linha, uma entrada ou um registro no meu arquivo de log. Por que isso é interessante fazer? Porque em caso de falha, eu sei o que já foi feito no banco de dados. Então eu consigo recuperar valores, eu consigo refazer transações, eu consigo voltar valores, por exemplo, de saldo de conta corrente para valores anteriores consistentes, né, anteriores aos da falha. Então eu preciso de um mecanismo, é como se fosse um backup, né? Mas é um backup que muito mais completo, porque ele indica para mim os valores antigos, os valores novos, indica se uma transação concluiu de maneira efetiva a execução, se ela não concluiu, e assim por diante, porque cada linha, cada registro apresenta várias informações conforme você pode ver aí. Então, nesse caso, eu tenho duas transações T1 e T2, e para essas duas transações em rosa, eu tenho um arquivo de log correspondente. É recomendado que quando a transação se inicia, você coloque lá no arquivo de log uma entrada com start, vírgula, o nome da transação. E depois, quando a transação termina, se a mesma teve sucesso, você coloca ali como entrada uma entrada chamada commit, né? E o nome da transação. Se, por exemplo, não deu certo a transação, não tem problema, coloca ali rollback, vírgula, o nome da transação, T1, T2 ou identificador, né, da transação. Aí existem duas técnicas para se fazer o sistema de recuperação. A primeira delas é a modificação adiada, que não é tão utilizada, e a mais utilizada é a imediata. Por quê? Porque a imediata ela é mais completa, conforme dito em sala de durante as aulas para você. Então, na imediata, o que acontece? O que eu tenho que ter obrigatoriamente? Você vê aqui em rosa os registros de start, e depois no arquivo de log 2 eu tenho os registros de commit. Além disso, eu tenho que ter também os valores novos e os valores antigos dos itens de dados. Então, você repare que é um arquivo de log muito mais completo. Então, vamos supor que no final de cada transação, de cada arquivo de log ali, teve uma falha. Nesse caso, quais seriam as operações necessárias para cada arquivo de log, considerando cada um dos arquivos de log? Bom, em rosa aqui, o arquivo de log 1, nós não temos commit. Então, nesse caso, a gente tem que desfazer tudo que foi feito pela transação 1. Já no arquivo de log 2, que está aí em verde, onde tiver commit, então, nesse caso, commit T1, a transação ela foi efetivada. Então, todas as operações referentes a essa transação, elas devem ser refeitas. Então, eu dou um redo, né, para refazer. Já T2 começa aqui, mas não tem o commit. Então, nesse caso, o T2 tem que ser desfeito. Por último, arquivo de log 3, nós temos start de T1, commit de T1, então T1 tem que ser refeito, redo T1. T2 é a mesma coisa, nós temos start e commit, então nós também temos que refazer T2, então ali como você pode ver, redo
ou refazer T2. Para auxiliar no sistema de recuperação de arquivo de log, para você, por exemplo, acabou a energia em determinada hora do dia, 5 horas da tarde, está quase terminando o expediente. Aí o que você vai fazer? Você vai verificar os arquivos de log desde o início do expediente para saber como você faz para restaurar os dados, vai restaurar, se não vai, se vai refazer, se não vai. É muito trabalhoso, é muito oneroso fazer isso. Então, para isso, o que é feito de vez em quando, periodicamente? Inserido pontos de checagem no seu arquivo de log. Então, por exemplo, a cada meia hora, né? Isso aí depende do fluxo, também da quantidade de usuários e de registros do seu banco de dados. Se for um fluxo muito grande, você coloca, por exemplo, a cada 10 minutos, 5 minutos, você coloca um checkpoint. Aí, antes do checkpoint, você não precisa verificar nada, porque daí tudo você faz, por exemplo, automaticamente ser gravado em meio não volátil. Um meio de armazenamento que, por exemplo, acabou a energia, não vai ser afetado. Então, vamos supor que depois do checkpoint 300 acabou a energia. Tudo que tiver antes eu não preciso conferir que já está tudo certo, eu tenho certeza absoluta que está correto. Aí eu só começo a conferir as linhas do arquivo de log que estão depois desse checkpoint 300. Então, é feito para auxiliar um pouco o sistema de recuperação baseado em log, como você pode ver aqui no exemplo, né? Nós temos, então, 5 transações, T1, T2, T3, T4, T5 e T5. Em roxo ali no final nós temos a falha. O checkpoint está ali em laranja, bem no meio. Então, acabou a energia ali. Vamos supor que a falha acabou a energia em roxo. O que eu tenho que fazer nesse caso? T1 e T2 estão antes do checkpoint. Então, para essas duas transações, eu não preciso fazer nada. T3 e T5, antes da falha, não tinham terminado a sua execução. Então, para T3 e para T5, eu desfaço as operações. Já para T4, como você pode observar aqui, eu tenho um commit, eu terminei essa transação antes da falha. Então, nesse caso, essa transação, os efeitos dessa transação devem ser refeitos. No caso ali, então, redo T4. Por último, na nossa aula, nós vimos sobre segurança, que é fundamental e essencial para cada SGBD, para todo o SGBD. Então, nós vimos que existem vários tipos de ameaças ou falhas que podem acontecer e o meu SGBD eles tem que estar preparado para enfrentar ameaças, inclusive ataques de hackers. Então, como você pode ver aqui, a resolução para garantir a segurança e proteger os dados de um banco de dados é a implementação de mecanismos de segurança. E aí eu coloquei alguns tipos de falhas, e principalmente a SQL Injection, que é muito utilizado hoje em dia, e 3 mecanismos de segurança para auxiliar na proteção dos dados armazenados em um banco de dados. Sendo que eu disse que é muito bom que esses 3 tipos de mecanismos eles sejam utilizados em conjunto para garantir ainda maior segurança, né, para o SGBD. Então, primeiramente, para controlar por acesso, quando eu faço esse tipo de controle, eu estou permitindo que apenas um conjunto de usuários tenha acesso a uma parte do banco de dados. E eu posso fazer o controle de acesso através da implementação de papéis, onde eu estou restringindo o acesso a apenas usuários autorizados. E sendo que esses papéis eles podem ser associados a usuários. Por último, nós temos aí a criptografia, que é muito utilizada para a segurança de sistemas, principalmente com plataformas na internet. E a criptografia ela pode ser aplicada de 2 maneiras. A simétrica, que utiliza a mesma chave para criptografar e decriptografar, e a assimétrica, que utiliza 2 chaves, uma chave pública e uma chave privada. Além disso, nós temos o hashing, que transforma qualquer tipo de informação em um resumo ou um código de hashing. Dependendo do banco de dados, eu vou ter alguns algoritmos que vão me auxiliar na codificação, na criptografia de colunas, de senhas ou até mesmo de acesso e conexão. No Postgres, os mais utilizados são os algoritmos MD5, a família SHA e a família de base 64. Então, basicamente, esses foram os conceitos principais vistos na disciplina de banco de dados aplicados. Então,
Eu espero que você tenha conhecido um pouquinho, né, dos principais tipos de controle e mecanismos que são muito utilizados para o gerenciamento de um sistema de banco de dados. Espero ver você num próximo encontro. Até mais!